Me chamo Renato, e o que venho relatar aconteceu no ano de 1997. Para ser mais específico, morava em Bangu, que é um bairro muito quente, porque aqui na zona oeste da cidade, para quem não conhece, é cercada de morros, criando assim uma espécie de bacia, onde o ar circula pouco, dando aquela sensação de maior calor do que no resto da cidade. Ou seja, em outras regiões do Rio. Na época eu morava no local chamado de Cancela Preta, um bairro dentro de um bairro. Ali éramos um pouco privilegiados, pois morávamos numa região que tem muito verde e ar puro. O local é bem próximo a uma mata da área militar, a área de treinamento do Exército. Mas apesar de ser vigiado por militares, sabíamos que a área era muito extensa para só um aquartelamento vigiar. Porque lá no quartel responsável tinha um efetivo muito baixo para patrulhar toda aquela área extensa de mata inabitada. Dentro daquele território, bem próximo da serra, havia uns córregos onde de vez em quando, no calor escaldante aqui do Rio de Janeiro, meus amigos e eu nos arriscávamos para se refrescar com aquela cachoeira. Tinha até alguns mais velhos que caçavam por lá, à noite, animais como porco do mato, paca, capivaras e até mesmo aves. E se não me engano, até hoje rola isso por lá. Nós ficamos esperando os soldados passar. Quando eles passavam e sumiram, nós corríamos em direção à cachoeira, nos limites do terreno, quando não havia mais como contornar o território. Então, nós adentrávamos em direção às águas daquela maravilhosa cachoeira. Era de caminhada aproximadamente 1 hora, mas quando chegávamos lá, valia cada minuto que andávamos até ali. Era um lugar muito bonito, cercado daquela mata bem verde, com belas flores e aquela água fresquinha, onde se podia beber sem medo, pois ela vinha direto da nascente lá do alto da Serra do Mendanha, a mais ou menos 2 horas de caminhada dali onde a gente ficava. Às vezes, alguns levavam anzóis para pegar algumas rãs, porém, eu só queria ficar mergulhando, subindo das pedras e saltando lá de cima. Coisas de adolescentes mesmo, mas cada um fazia o que gostava mais. Mesmo sabendo que os soldados já haviam passado por ali, sempre nos revezávamos em cima das árvores frutíferas, para poder ver um pouco mais longe caso a viatura com soldados voltasse. Pois quando eles pegavam civis dentro das matas, eles levavam presos lá para a base do SIC, Campo de Instrução de Jericinó, onde de lá nos entregavam à polícia do Exército e depois à polícia militar. Mas o nosso maior medo era levar uma bela massagem, se é que vocês me entendem. Fora a surra dos nossos pais, pois com certeza levariam uma bronca na delegacia e ficar respondendo por abandono de incapaz. Eu andava sempre com 2 moleques naquela época, Hélio e Léo. Sempre estávamos juntos em tudo, mesmo com as desavenças de vez em quando. No final, tudo acabava bem entre os 3 amigos. Porém, às vezes, tinha um outro grupo de 3 moleques que adoravam sacanear os garotos mais novos como nós. Então, nós evitávamos eles, como o capeta foge da cruz. Além de mais velhos, eram mais fortes que nós e mais sábios também, por causa de sua ligeira maior experiência de vida. Eu, Cris e Léo não éramos só amigos de infância na época. Também éramos vizinhos, uma casa do lado da outra. Então, num sábado, fomos comprar pão juntos para suas respectivas casas. E ali, naquele trajeto da padaria, já íamos planejando o que faríamos para nos divertir naquele ensolarado dia de sol. Entramos na padaria e entramos na fila. E lembro que cada um comprou R$ 1 de pão, que hoje não daria para quase nada. Enfim, saímos de lá e o Cris comentou: "Caraca, moleques,
como queria ir na cachoeira hoje, nessa lua que tá fazendo. Então Léo respondeu: Aí, mano, outro dia, moleques, vocês estavam na escola, eu vi o réu passar, daí adivinha, fui na cachoeira e levei uma corda que meu coroa usava para cortar árvores. Como eu vi ele comprar uma corda nova, peguei a mais velha e fiz um pêndulo naquela jaqueira, que fica lá naquele poço, onde a gente pula e mergulha da pedra. Pô, ficou muito maneiro. Quando eu olhei mais à frente, para dentro do território militar, quem estava passando? O réu com os soldados. Então, nós nos olhamos quase que simultaneamente e a alegria era muito visível. Numa explosão de alegria, começamos a dançar ali mesmo como três malucos, mesmo sem música. Porém, aquela manifestação de alegria toda durou poucos segundos. Os três moleques vinham e já passavam zoando a gente. Eles diziam: Olha o trio maravilha, trio de bichinhas incubadas rebolando no meio da rua. Seus otários, vamos chegar lá na cachoeira primeiro. E o pêndulo vai ser só nosso. Ah, e obrigado pela corda, seu Zé Ruela, disse um deles a Léo. E saíram correndo rindo e zoando a gente, até sumirem de nossas vistas em direção onde fica a cachoeira. Então eu disse que sei lá, que ia ser o melhor sábado de nossas vidas. Logo em seguida disse o Cris: Qual é? Vocês vão deixar esse espera-saco botar terror na gente? E Léo completou: A gente vai entrar agora, tomar café, daí a gente vai na cachoeira e toma nosso pêndulo de volta. Só que há paus e pedras. Eles vão se borrar de medo, porque sabem que o Renato é milhora. Eu dou paulada neles, disse ele, pois era o maior de nós três. Então, lhes disse que iríamos acabar aquele dia com essa rincha. E assim fizemos. Tomamos café e saímos em direção à cachoeira. Mas antes de sair de casa, minha mãe me disse: Olha, Renato, tome cuidado nesse campo e veja se fica apenas na cachoeira. Cuidado com o polígono onde os soldados atiram com aqueles canhões. O senhor Zezinho perdeu uma de suas vacas lá esses dias. Ela pisou num tijolo quente daquele e explodiu. E também não vá lá para a nascente. É muito perigoso e longe de casa. Pode escurecer e você ir para dentro do polígono. E eu respondi: Tá bom, mãe, me dê a benção. Ela respondeu: Deus abençoe. E fomos os três, apreensivos e nervosos, por saber que haveria o atrito com os garotos maiores, e para melhorar, aquele sermão da minha mãe, que toda hora vinha à minha lembrança. E de alguma forma, algo me dizia que algo de muito ruim ia acontecer naquele dia. Sabe como a intuição de mãe, né? 1 hora depois, mais ou menos, chegamos à cachoeira. Quando olhamos, vimos 2 dos gorilas se pendurar no pêndulo ao mesmo tempo e cair na água enquanto o terceiro pulava da pedra. Então, fomos os 3 até a beirada da pedra. Léo e Cris com pedaços de galhos na mão, enquanto eu, mais do alto, mirava eles com um monte de pedras nas mãos. Então eu gritei, já com uma pedra bem grande na mão direita, pronto para acertar qualquer um daqueles babaca bem na cabeça deles. E eu disse: E aí, seus pega-saco? Estão esperando o que para ralar peito do nosso pedaço? Eles se olharam entre si e viram que ali não havia nenhuma saída, pois eles sabiam da minha ótima mira com pedras. Sabiam que daquela distância eu não erraria nenhum deles. Então, o mais velho deles, que se chamava Kiko, diz em voz alta para que ficássemos calmos, que dava para todo mundo brincar de boa. Olhei para Léo e Cris e eles concordaram. Largamos nossas armas e mergulhamos naquela água cristalina. Quando saímos para pular novamente, Léo perguntou: Ué, mano, quem vai vigiar o réu primeiro? Quem vai subir na árvore? Os 3 desafetos sorriram e Kiko disse para o amigo dele: Aí, Tim, fala pros moleques qual é do esquema. E Tim disse: Vocês são muito otários mesmo. Eles só passam 1 vez por dia suas mulas. Depois, só tarde da noite, bem depois das 9, tá ligado? A gente nem gosta daqui. Gostamos de ir lá pro pé da serra, onde tem a nascente. Este pêndulo é um lixo. Lá tem balança
E tem até tirolesa, pô. Léo então exclama: Caraca, que maneiro! Bora lá, mané! Eu disse que não era uma boa ideia. Podia escurecer e a gente se perder, pois ali era um breu só à noite. Então, Chris disse que se fôssemos aquele mesmo instante, sem perder tempo, porque assim, quando fosse 16 horas, todos metessem o pé, porque assim chegaríamos no mais tardar umas 19 horas da noite, e como era horário de verão na época, ainda estaria um pouco claro. Todos concordaram, e então, para não ficar sozinho, eu acompanhei a todos e fomos pela trilha onde passavam os réus do exército, até certa parte, onde havíamos de entrar numa mata um pouco mais fechada. E até que o clima foi descontraído até mais da metade do caminho, pois a trilha que o réu deixava era bem larga e dava para nós 6 andarmos um ao lado do outro. E foi muito bom, tirar as dúvidas que tinha sobre o outro. Teve uma hora que todos ficamos sem assunto, e eu falei as coisas que minha mãe disse, antes de sair de casa. Então Kiko retrucou: Pô, eu tô sabendo do bagulho da vaca do Sr. Cezinho. Pra quem não sabe, ele é meu tio. Ele ficou muito chateado, pois era a melhor vaca dele. Mas o polígono fica pro outro lado. Tem nada a ver com o nosso trajeto, irmãozinho. É coisa de paz mesmo. Falam pra nos assustar e a gente obedecer. Alguns minutos depois, finalmente chegamos à nascente. E realmente era como os moleques mais velhos falaram realmente. Era um paraíso para nós meninos. Tirolesa, pêndulo, balança, e tinha até um lugar que, numa pedra, com muito lodo, a gente descia escorregando direto ao miolo da nascente. Era tudo muito mágico ali. As horas foram se passando e nós nos divertimos muito. Mas em algum momento ali, vendo todos se esbaldando, me veio na cabeça aquelas palavras da minha mãe. E eu fui até o Chris para perguntar que horas eram em seu relógio. Ele respondeu que era apenas 2 horas da tarde, que eu aproveitasse aquele momento da melhor forma. Eu então concordei e falei que ficaria bem. Mergulhei naquela água revigorante, mas vira e mexe me pegava na viagem das lembranças daquelas palavras da minha mãe. Kiko se aproximou de mim e me disse para não se preocupar, que todos ficaríamos juntos na volta e com fé em Deus tudo daria certo. Eu olhei para ele e fiquei então mais confiante, pois ele era de todos ali o mais velho. De repente, ouvimos passadas na mata e todos fizemos silêncio para saber do que se tratava, pois podiam ser soldados fazendo patrulhamento a pé. Por sorte ou não, se tratava de um velho senhor com botas, um chapéu tipo mexicano com um saco nas costas, carregando algo que parecia ser um bicho que tinha sido abatido, pois dava para ver o sangue que escorria do saco. Ficamos observando para onde aquele homem ia. Foi então que reparamos que um pouco mais acima da serra havia uma pequena cabana de taipa, que tinha uma chaminé que saía um pouco de fumaça. Na certa, aquele estranho senhor estava cozinhando algo. Então ele entrou na cabana sem mesmo olhar para trás. E curiosamente perguntei a Kiko se ele já tinha visto aquele velho alguma vez. Ele me disse que já, que da última vez que o viu, deu arrepios. Ele me contou que houve um dia que eles perderam as horas e acabaram saindo dali muito tarde, por volta das 18h30. Então viram um velho da serra, como eles o chamavam, correndo muito rápido para dentro da cabana, mas que de repente ele abriu a porta e, segurando a porta aberta, ele fulminou com um olhar sinistro diretamente para onde eles estavam. E o que mais ele achou estranho foi que os seus olhos pareciam brilhantes, como os 2 vagalumes vermelhos, já que ali escurece um pouco mais rápido por causa da mata, que é bem mais fechada. E logo ele entrou novamente. Do nada, o velho começou a gritar de dor, e ouvindo aqueles gritos de dor, muita dor mesmo, parecia agonizar de tanta dor. Seus gritos eram horríveis e logo eles saíram correndo, pois parecia que alguém estava matando ele e que nós seríamos os próximos.
e disse que ainda bem que nada aconteceu. Dizem que ele perdeu mulher e filhos no acidente e se isolou nessa mata, vivendo só da caça e pesca daqui. Outros dizem que ele se isola aqui para virar um lobisomem. Pois é, o povo é meio ridículo. E eu e ele sorrimos juntos. Já perto da hora de ir embora, o terceiro garoto, que se chamava Dico, ficou com a corda presa ao pé, no pêndulo, errando o alvo, que era a água, e acertando com um braço numa árvore, e esse se quebrou. O rapaz gritava de dor, pois teve uma fratura exposta no antebraço. Kiko era um rapaz bem esperto e disse que já havia quebrado o braço e que a primeira coisa a fazer é pôr o osso para o lugar, e perguntou se o acidentado concordava. Esse disse que sim. Então Kiko segurou no braço quebrado de Dico e foi massageando e dizendo: precisamos fazer isso para amenizar sua dor, só que você vai... Antes de completar aquela frase, ele dá um puxão naquele braço que, num estalo, se ajeitou no lugar, e o grito de Dico ecoou na montanha. Porém, o sangue não parava de jorrar pela cavidade feita pela ponta do osso, ao sair cortando a carne. Mais que depressa, Kiko correu até aquela velha cabana em busca de ajuda daquele homem que ali vivia. De longe, vimos ele chamar várias vezes e nada do homem atender. Logo no desespero, vimos Kiko entrar na cabana, invadindo mesmo, na intenção de ver aquele homem. Já se passaram alguns minutos que ele estava lá dentro. A noite começava a cair, e Tim fazia uma espécie de torniquete na ferida de Dico, a fim de estancar a hemorragia. De repente, começamos a ouvir verdadeiros gritos de horror e de muita raiva vindo daquela cabana, e Kiko correndo como nunca tinha visto. Saiu muito rápido da cabana do velho e veio em nossa direção com os olhos arregalados e gritando: corre, maluco, corre, carai! Vamos, mete o pé! O velho virou bicho, mano! Vambora, caras! E passou por nós como uma bala. Quando ele passou por nós, levantamos o Dico, que paralisou, olhando na direção da cabana. Quando olhamos para ver o que impressionava tanto, vimos uma coisa muito feia e grotesca sair aos poucos naquela porta. Era um ser que se movia de quatro. Parecia um cachorro muito grande, comprido, magrelo, com orelhas grandes e caídas, e olhos que pareciam brasa, urrando como se estivesse engasgando, meio atordoado. Nessa hora, todos começamos a correr muito, até alcançarmos Kiko. Quando alcançamos ele pediu para que seguíssemos, que ele conhecia um atalho que iria sair longe de casa, mas nas ruas com movimentos. Corremos como maratonistas. Ouvimos um uivo horrível e logo poderosos galopes na mata vindo muito rápido em nossa direção. O último de nós era Dico, porque, apesar de apavorado por ter visto aquela coisa, sentia fortes dores no braço. Ele faltava equilíbrio para correr. Sem falar na perda de sangue, pois no desespero para sair de lá, o torniquete ficou frouxo. Ele corria e parecia cada vez mais perder velocidade. E quando percebemos e olhamos, só ouvimos aqueles galopes muito perto e vimos aquele bicho horrível, com as patas dianteiras, tocar nas pernas de Dico, que caiu novamente sobre seu braço quebrado. Naquele momento, vi Kiko parar e abaixar, pegando um galho seco bem firme que estava caído no mato, e que só enxergamos pela luz da lua cheia, e enorme, que já brilhava no céu daquele momento, e alguns flashes de luz dos postes, já da rua, onde Kiko indicara minutos antes. Estávamos a uns 150 metros da cerca de um local onde não sabíamos onde ficava ao certo, mas o mais importante era sair daquela mata. Como Kiko, todos pegaram um galho, cada um, e eu não. Peguei um pedregulho e enchi a outra mão com as maiores que pude carregar, com as minhas pequenas mãos. Porém, só precisava de uma. Com paus e pedras nas mãos, voltamos para ajudar Dico. O lobisomem já estava quase em cima dele. Quando se preparou para morder as costas do garoto, não esperei chegar perto.
Dei um tecão com aquele pedregulho bem no meio dos olhos, daquele bicho que fedia muito. Ele ficou atordoado e foi a deixa para os outros moleque descerem a lenha literalmente, só que no quingo do animal, que desnorteado fugiu de novo para o mato. Levantamos o Dico do chão e saímos voando de lá. Já do outro lado daquela frágil cerca, Kiko disse que viu na casa daquele homem. Disse ver aquele velho se transformar naquele cão gigante e leproso. Todos fomos juntos para o pronto-socorro com Dico. E depois daquele dia, nunca mais entramos no campo de treinamento do exército. E hoje, todos somos grandes amigos. Obrigado e uma boa noite.